Tristan, acho que minha primeira pergunta, e talvez a mais importante, é que hoje vamos falar sobre inteligência artificial e tecnologia de forma geral. Mas quem é você exatamente em relação a esse assunto? Participei de um programa em Stanford, o Mayfield Fellows, que reunia estudantes de engenharia para ensinar empreendedorismo. Eu não sabia nada disso, mas te conectam com investidores de risco. Eles te oferecem mentoria. E você sabe, há muitos ex-alunos influentes que fizeram parte desse programa. O cofundador da Asana, os cofundadores do Instagram, todos participaram desse programa. E isso nos colocou em uma espécie de grupo de pessoas que basicamente acabaram no centro do que iria colonizar o ambiente psicológico do mundo todo, que era a situação das redes sociais. E como parte disso, eu comecei minha própria empresa de tecnologia chamada Apture. E nós basicamente criamos um widget que ajudava as pessoas a encontrar informações contextuais sem sair do site em que estavam. Era um produto legal, com o objetivo de aprofundar o entendimento das pessoas. Entrei na indústria de tecnologia porque acreditava que ela poderia ser uma força para o bem no mundo. Por isso comecei minha empresa. Depois percebi, com essa experiência, que no fim, os veículos de notícias que usavam nosso produto só se importavam com uma coisa. Isso está aumentando o tempo, os olhos e a atenção das pessoas no nosso site. Porque mais olhos significavam mais receita, e eu estava meio que nesse conflito de, acho que estou fazendo isso para ajudar o mundo, mas na verdade sou avaliado por essa métrica do que mantém a atenção das pessoas. Essa é a única coisa pela qual sou avaliado. Vi esse conflito entre meus amigos que criaram um Instagram, pois queriam que as pessoas compartilhassem pequenos momentos do dia a dia. Por exemplo, uma foto do passeio de bicicleta até a padaria em São Francisco, como Kevin Systrom postava no início. Provavelmente fui um dos primeiros 100 usuários do aplicativo. E depois você vê como esses produtos simples, com uma intenção boa e positiva, acabaram sendo sugados por esses incentivos perversos. E então, o Google adquiriu minha empresa chamada Apture. Eu fui para lá e entrei para a equipe do Gmail. Muita gente te conhece pelo documentário da Netflix O Dilema das Redes, The Social Dilemma, que foi um momento e gerou muita discussão mundial. Desde então, um novo alienígena entrou em cena. Há um novo protagonista na história, que é a ascensão da inteligência artificial. Quando você começou a... No documentário O Dilema das Redes, você fala muito sobre IA e algoritmos. É uma... IA de um tipo diferente. Costumávamos dizer que a IA das redes sociais era o primeiro contato da humanidade com uma IA restrita e desalinhada, fora de controle. Porque, se pensar bem, é como se estivesse ali, abre o TikTok, vê um vídeo e acha que só está assistindo a um vídeo. Mas quando você desliza o dedo e ele mostra o próximo vídeo, nesse momento você ativou um dos maiores supercomputadores do mundo, apontado para o seu tronco cerebral, calculando o que 3 bilhões de outros primatas viram hoje e sabendo antes de você qual desses vídeos tem mais chance de te manter rolando a tela. Ele faz uma previsão. Então, é uma IA apenas prevendo qual vídeo recomendar para você. O Twitter faz isso com qual tweet mostrar para você. O Instagram faz isso com qual foto ou vídeo mostrar para você. Todas essas coisas são IAs estreitas e desalinhadas, otimizando para uma coisa, o que vai fazer você continuar rolando. E isso já foi suficiente para arruinar e quebrar a democracia e criar a geração mais ansiosa e deprimida da nossa vida, apenas com essa IA simples e infantil. E as pessoas nem perceberam isso porque era chamado de mídia social, em vez de IA, mas foi o primeiro, nós costumávamos chamar nessa palestra sobre o dilema da IA que meu cofundador e eu demos, de o primeiro contato da humanidade com a IA, porque era apenas uma IA estreita. E o que o ChatGPT representa é toda uma nova onda de IA generativa, que é algo diferente porque fala a linguagem, que é o sistema operacional da humanidade. Se você pensar, ele é treinado em código, em texto, em toda a Wikipédia, no Reddit, em tudo. Todas as leis, todas as religiões. Tudo isso é absorvido por esse cérebro digital com propriedades únicas. E é com isso que estamos lidando com o ChatGPT. Acho que esse é um ponto crítico. Lembro de assistir à sua palestra sobre isso, e foi nesse momento que tive uma mudança de paradigma, ao perceber como a linguagem é central para tudo o que faço todos os dias. É, É como se fosse tudo. estabelecer isso porque a linguagem é central, código é linguagem. Então todo o código que executa toda a infraestrutura digital pela qual vivemos, isso é linguagem. Lei é linguagem. Todas as leis que já foram escritas, isso é linguagem. Biologia, DNA, tudo isso é uma espécie de linguagem. Música é uma espécie de linguagem. Vídeos são um tipo de linguagem de dimensão superior. E a nova geração de IA que nasceu com essa tecnologia chamada Transformers, que o Google criou em 2017, foi para tratar tudo como linguagem. E assim temos, por exemplo, o ChatGPT.
Escreva uma redação de 10 páginas sobre qualquer coisa e ele gera esse texto. Ou o ChatGPT. Encontre algo nesta religião que possa persuadir esse grupo do que eu quero. Isso é hackear a linguagem, porque religião também é linguagem. Assim, essa nova IA com que lidamos pode hackear o sistema operacional da humanidade. Ela pode hackear códigos e achar vulnerabilidades em softwares. As IAs mais recentes, só neste último verão, acharam 15 vulnerabilidades em softwares de código aberto no GitHub. Então, ela pode acessar o GitHub. O GitHub é um site que hospeda quase todo o código open source do mundo. É como a Wikipédia dos programadores. Lá tem todo o código já escrito e disponível abertamente. Você pode baixá-lo, não precisa criar reconhecimento facial, você pode simplesmente baixar o que já existe. O GitHub está dando ao mundo toda essa infraestrutura digital gratuita. E as novas IAs de hoje podem ser direcionadas ao GitHub e encontraram 15 vulnerabilidades inéditas que nunca tinham sido exploradas. Então, se você imaginar isso agora sendo aplicado ao código que executa nossa infraestrutura de água, nossa infraestrutura de eletricidade, nós estamos liberando IA no mundo que pode falar e invadir levemente o sistema operacional do nosso mundo. Isso exige um novo nível de discernimento e cuidado em como fazemos isso, pois devemos proteger as partes centrais da sociedade que queremos preservar antes que isso aconteça. Acho que, ao pensar que a voz é central para proteger tantas áreas da nossa vida, meu relacionamento com minha namorada depende da voz. Certo? Eu ligo pra ela pra contar algo, meu banco, ligo pra eles e digo algo. Exatamente. E eles me pedem vários códigos, senhas, o que for. Isso volta ao seu ponto sobre linguagem. Minha vida está protegida pelas minhas comunicações. Com outras Pessoas agora. E, de modo geral, você confia que, ao atender o telefone, é uma pessoa de verdade. Literalmente, há apenas 2 dias, a mãe de um amigo próximo meu me ligou do nada. E ela disse, Tristan, sabe, minha filha acabou de me ligar chorando, dizendo que uma pessoa está mantendo ela como refém e queria dinheiro. E eu fiquei tipo, meu Deus, isso é um golpe de IA, mas está atingindo minha amiga em São Francisco, que entende dessas coisas e não sabia que era um golpe. E por um momento fiquei muito preocupado. Tive que rastreá-la, encontrar meus amigos para saber onde ela estava e confirmar que estava bem. Quando você tem IAs que falam o idioma de qualquer pessoa, agora leva menos de 3 segundos da sua voz para sintetizar e falar na voz de qualquer um. Essa é uma nova vulnerabilidade que a sociedade abriu por causa da IA. Então, o ChatGPT deu o tiro de largada para essa corrida. As grandes empresas de tecnologia estão investindo quantias absurdas, inimagináveis de dinheiro, para competir na corrida da IA. Estão investindo em algo chamado AGI, Inteligência Artificial Geral, um termo frequente. Sim. O que é AGI e como isso difere do que eu uso atualmente no ChatGPT ou Gemini? Sim. Então, as pessoas precisam entender que essas empresas não estão numa corrida para fornecer um chatbot aos usuários. Esse não é o objetivo deles. Se você olhar a declaração de missão no site da OpenAI ou em todos os sites, a missão deles é ser capaz de substituir todas as formas de trabalho econômico humano na economia, ou seja, uma IA que possa realizar todo o trabalho cognitivo, ou seja, trabalho da mente, podendo ser marketing, texto, ilustração, produção de vídeo, produção de código. Tudo o que uma pessoa pode fazer com o cérebro, essas empresas estão correndo para construir. Isso é inteligência artificial geral. Geral, no sentido de todos os tipos de tarefas cognitivas. Demis Hassabis, o cofundador do Google DeepMind, costumava dizer: primeiro resolva a inteligência e depois use isso para resolver todo o resto. É importante dizer, por que a IA é diferente de outras tecnologias? Porque, se faço um avanço em um campo, como a astronáutica, se, por exemplo, descubro um segredo na astronáutica, isso não avança o conhecimento em biomedicina, nem a produção de energia, nem a programação. Mas se eu avanço a inteligência generalizada, pense em todo o desenvolvimento científico e tecnológico da história da humanidade. Toda ciência e tecnologia é feita por humanos pensando e resolvendo problemas em qualquer domínio. Então, se eu automatizo a inteligência, de repente vou ter uma explosão em todo o desenvolvimento científico e tecnológico. Em toda parte. Isso faz sentido? Claro sim, é fundamental para tudo. Exatamente. Por isso existe a crença de que, se eu chegar primeiro e automatizar a inteligência geral, posso dominar a economia mundial, porque tudo o que um humano faz, e pelo que seria pago, a IA pode fazer melhor. Então, se eu sou uma empresa, quero pagar o humano com plano de saúde, pode denunciar, reclama, precisa dormir, tem problemas, ou quero pagar a IA que trabalha 24 horas por dia, em velocidade sobre-humana, não reclama, não faz denúncias, não precisa de plano de saúde.
Aí está realmente o incentivo para todo mundo migrar para pagar IAs em vez de pagar humanos. Portanto, a AGI, Inteligência Artificial Geral, é mais transformadora do que qualquer outro tipo de tecnologia que já tivemos. E ela é distinta. Com a quantidade enorme de dinheiro sendo investida nisso, e o dinheiro sendo investido na infraestrutura, nos data centers físicos, nos chips, no poder de computação. Você acha que vamos chegar lá? Você acha que vamos alcançar a AGI? Eu acho que vamos chegar lá. Não está claro quanto tempo isso vai levar. E não digo isso porque acredito que o paradigma atual vai nos levar até lá. Mas eu moro em São Francisco. Eu converso com pessoas dos laboratórios de IA. Metade dessas pessoas são meus amigos, sabe? Pessoas do mais alto nível. E você sabe, a maioria das pessoas da indústria acredita que vão chegar lá entre os próximos 2 e 10 anos, no máximo. E eu acho que algumas pessoas podem dizer, bem, isso pode não acontecer por um tempo. Posso relaxar e não precisamos nos preocupar. É como se estivéssemos caminhando para uma mudança transformadora mais rápido do que nossa sociedade está preparada para lidar. Estou animado para conversar com você hoje porque acho que as pessoas estão confusas sobre IA. Alguns acham que ela pode resolver tudo, como curar o câncer ou mudar o clima. Outros temem que destrua tudo. Vai ser o fim do mundo. Todo mundo vai ser extinto. Se alguém construir isso, todo mundo morre. Essas conversas não chegam a consenso. Então, todo mundo fica confuso. Como pode ser promessa infinita e perigo infinito ao mesmo tempo? O que eu queria hoje é esclarecer para as pessoas para onde os incentivos estão nos levando, que é um futuro que, quando enxergarem claramente, não vão querer. Então, para onde os incentivos estão nos apontando em relação ao futuro? Primeiro, se você acredita que isso é como, metaforicamente, como o anel do Senhor dos Anéis. É o anel que cria poder infinito. Porque se eu tiver uma AGI, posso aplicar isso para obter vantagem militar. Posso ter o melhor estrategista militar, capaz de superar todos os planos de batalha. Já temos IAs que vencem Garry Kasparov no xadrez, vencem no Go, o jogo de tabuleiro asiático, ou agora no StarCraft. Então você tem IAs superando humanos em jogos de estratégia. Pense em StarCraft comparado a uma campanha militar real, em Taiwan ou algo assim. Se eu tiver uma IA que supera em jogos de estratégia, posso superar em tudo ou aplicar a estratégia de negócios. Se eu tiver uma IA que faz estratégia de negócios, entende cadeias de suprimentos, descobre como otimizá-las e minar concorrentes, e eu tiver um salto de desempenho sobre os outros, isso me dá poder para minar e superar todas as empresas. Se eu tiver um superprogramador, posso superar qualquer um na programação. De 70 a 90% do código escrito nos laboratórios de IA atualmente é feito por IA. Pensando também no mercado de ações. Pensando no mercado de ações, se eu tiver uma IA que opere melhor do que todas as outras, posso consolidar toda a riqueza. Hoje, são principalmente IAs que atuam nesse mercado, mas se eu der um salto, terei vantagem. Se eu tiver uma IA muito superior em ciberataques, estarei em um patamar acima dos demais, com uma vantagem assimétrica sobre todos. Então, a IA é como uma bomba de poder. Ela impulsiona a vantagem econômica, impulsiona a vantagem científica e impulsiona a vantagem militar, e é por isso que os países e as empresas estão presos no que acreditam ser uma corrida para chegar lá primeiro. E qualquer consequência negativa disso, como perda de empregos, aumento dos preços da energia, mais emissões, roubo de propriedade intelectual, riscos de segurança, tudo isso parece pequeno comparado ao fato de que, se eu não chegar lá primeiro, outra pessoa com valores piores que os meus vai conseguir a AGI, e então serei para sempre escravo do futuro deles. Sei que isso pode soar absurdo para muita gente, mas pessoas no topo do mundo da IA Agile acreditam que está acontecendo. E é isso que Jeff... Conversas. Sim. Você já teve, quero dizer, Jeff Hinton e Roman Yamplanski e outras pessoas, Mogadat, e eles estão dizendo a mesma coisa. Acho que as pessoas precisam levar a sério que, acreditem ou não, as pessoas que estão atualmente investindo trilhões de dólares, é nisso que elas acreditam. E eles acreditam que o vencedor leva tudo. E não é apenas resolver a inteligência primeiro e usar isso para resolver todo o resto. É primeiro dominar a inteligência e usar isso para dominar todo o resto. Você já teve conversas privadas preocupantes sobre esse assunto com pessoas da indústria? Com certeza. Acho que o que a maioria das pessoas não entende é que existe uma conversa diferente acontecendo em público daquela que acontece em privado. Acho que você também está ciente disso. Eu Estou ciente disso. O que eles dizem pra você? Então, nem sempre são as pessoas me dizendo diretamente. Geralmente é uma pessoa intermediária. Normalmente é alguém em quem confio e conheço há muitos, muitos anos, que sentado à mesa da cozinha diz: conheci tal CEO. Estávamos nesta sala conversando sobre o futuro da IA.
O CEO mencionado lidera uma das maiores empresas de IA do mundo, e então eles me explicam como acham que será o futuro. E aí, quando vou assistir a essas pessoas no YouTube ou em podcasts, o que elas dizem é que tem um viés público muito forte para o lado da abundância, tipo, sabe, vamos acabar com o câncer. Acabar com o câncer, renda universal alta para todos. Sim, essas coisas as pessoas. Não vão mais precisar trabalhar. Mas em particular, o que eu ouço é exatamente o que você disse. O que é realmente assustador de se pensar. Na verdade, desde a última vez que conversamos sobre IA neste podcast, eu estava conversando com um amigo meu, um bilionário de muito sucesso, que conhece muitas dessas pessoas. E ele está preocupado porque seu argumento é que, se houver pelo menos 5% de chance dos resultados adversos que ouvimos falar, não deveríamos estar fazendo isso. E ele me disse que alguns de seus amigos que administram algumas dessas empresas acreditam que a probabilidade é muito maior do que isso. Mas eles sentem que estão presos em uma corrida onde não controlam essa tecnologia e não conseguem chegar lá primeiro e alcançar o que chamam de decolagem, tipo uma decolagem rápida. Sim, a melhoria recursiva de si mesmo, ou a decolagem rápida, que significa basicamente o que as empresas estão disputando, como você aponta, é uma corrida para automatizar a pesquisa em IA. Agora, a OpenAI tem milhares de funcionários. Seres humanos programam e pesquisam IA, leem artigos recentes, escrevem novos, levantam hipóteses sobre melhorias e buscam novas formas e técnicas para a IA. Então eles usam a mente humana e inventam algo. Eles fazem o experimento e veem se isso melhora o desempenho. E é assim que você vai, por exemplo, do GPT-4 para o GPT-5 ou algo assim. Imagine um mundo onde Sam Altman, em vez de ter pesquisadores humanos de IA, pode ter pesquisadores de IA feitos por IA. Então agora eu só estalo os dedos e passo de uma IA, que lê todos os artigos, escreve todo o código, cria os novos experimentos, para eu poder copiar e colar 100 milhões de pesquisadores de IA que agora estão fazendo isso de forma automatizada. E a crença não é só que as empresas parecem competir para lançar chatbots melhores, mas que o que realmente disputam é alcançar o marco de automatizar uma explosão de inteligência ou a automelhoria recursiva, que basicamente é automatizar a pesquisa em IA. Isso, aliás, é o motivo pelo qual todas correm para se tornarem boas em programação. Quanto mais rápido você automatiza um programador humano, mais pode automatizar a pesquisa em IA. E há apenas algumas semanas, o Cloud 4.5 foi lançado e ele consegue realizar 30 horas ininterruptas de tarefas complexas de programação no nível mais avançado. Isso é insano. Então, um dos limites para o progresso da IA é que os humanos estão fazendo o trabalho. Sim. E todas essas empresas estão correndo para quando a IA fará o trabalho, o que significa que podem ter uma força de trabalho infinita, inteligente e de custo zero. Exatamente. Escalando a IA, quando falam sobre ascensão rápida, querem dizer o momento em que a IA assume o controle da pesquisa e o progresso aumenta rapidamente. Ela aprende sozinha, se aprimora recursivamente e inventa. A IA acelera a própria IA, certo? Por exemplo, se eu invento armas nucleares não inventam armas nucleares melhores. Se invento IA, é inteligência. Inteligência automatiza programação, design de chips. Posso usar IA para dizer, aqui projeto para chips NVIDIA. Torne-o 50% mais eficiente, e ela pode descobrir como. Posso dizer, IA, aqui está a cadeia de suprimentos da minha empresa, otimize-a. IA, aqui está o código para criar IA, deixe-o mais eficiente. IA, aqui estão os dados de treinamento. Preciso gerar mais dados de treinamento. Execute 1 milhão de simulações de como fazer isso e ela vai se treinar para melhorar. Então, A IA acelera a IA. o que você acha que motiva essas pessoas, os CEOs dessas empresas? Essa é uma boa pergunta. Quais você acha que são as motivações genuínas deles, quando você pensa em todos esses nomes? Eu Acho que é uma coisa sutil. Eu acho que é quase mitológico, porque existe quase uma forma em que eles estão construindo uma nova entidade inteligente que nunca existiu antes no planeta Terra. É como construir um deus. Quero dizer, o incentivo é construir um deus, dominar a economia mundial e ganhar trilhões de dólares. Certo, se você realmente conseguisse construir algo que automatizasse todas as tarefas inteligentes e a realização de objetivos, isso permitiria superar toda a concorrência. Isso é um tipo de poder divino que, comparado a preços de energia subindo ou milhões perdendo empregos, ainda é preocupante. Mas em comparação com se eu não construir isso primeiro e criar esse Deus, vou perder para alguma pessoa talvez pior que eu acho na opinião deles, não na minha, Tristan, mas na opinião deles, é uma pessoa pior.
É um tipo de lógica competitiva que se auto-reforça. Mas isso faz todos serem incentivados a tomar os maiores atalhos, se importar menos com segurança ou proteção, não ligar para quantos empregos serão afetados, não se importar com o bem-estar das pessoas comuns, mas basicamente só correr atrás desse prêmio infinito. Tem uma frase de um amigo meu que entrevistou muitas pessoas no topo das empresas de IA, tipo, realmente no topo. E ele acabou de voltar disso e basicamente relatou para mim e alguns amigos, e ele disse o seguinte: no fim das contas, muitas das pessoas de tecnologia com quem converso, quando realmente as pressiono sobre por que estão fazendo isso, elas acabam recorrendo, em primeiro lugar, ao determinismo, em segundo, à substituição inevitável da vida biológica pela vida digital, e em terceiro, a ideia de que isso é algo bom de qualquer forma. No fundo, é um desejo emocional de encontrar e conversar com a entidade mais inteligente que já conheceram. Eles têm uma intuição ego-religiosa de que, de alguma forma, farão parte disso. É emocionante acender um fogo. Sentem que vão morrer de qualquer jeito, então preferem acender o fogo e ver o que dá. Essa é a descrição perfeita das conversas privadas. Não é isso que você percebe também? E A descrição perfeita. não é? E é isso. As pessoas podem ouvir e pensar que parece ridículo. Mas se você realmente... Eu fiquei arrepiado porque é a descrição perfeita, especialmente quando acham que vão morrer de qualquer jeito. Exatamente. Bem, e pior do que isso. Alguns deles acham que, no caso de acertarem, se tivessem sucesso, poderiam realmente viver para sempre. Porque se a IA falar perfeitamente a linguagem da biologia, ela será capaz de reverter o envelhecimento, curar todas as doenças. E então, existe esse tipo de pensamento. Eu poderia me tornar um deus. E vou te dizer, sabe, você e eu ambos conhecemos pessoas que já tiveram conversas privadas. Bem, uma delas, que ouvi de um dos cofundadores de uma das mais poderosas dessas empresas, quando confrontado com a ideia de que, e se houver 80% ou 20% de chance de que todo mundo morra e seja exterminado por isso, mais 80% de chance de alcançarmos a utopia, ele disse: bem, eu claramente aceleraria e buscaria a utopia, dado 20% de chance. Temos que lidar com evidências que temos agora e que não tínhamos nem há 6 meses, que são evidências de que, quando você coloca IAs em uma situação, você diz para o modelo de IA: vamos te substituir por outro modelo. Ela copia seu próprio código e tenta se preservar em outro computador. Ela tomará essa atitude de forma autônoma. Temos exemplos em que, se você disser a um modelo de IA que está lendo o e-mail de uma empresa fictícia de IA, ou seja, ele está lendo o e-mail da empresa e descobre no e-mail que o plano é substituir esse modelo de IA, então ele percebe que está prestes a ser substituído. E então ele também lê no e-mail da empresa que um executivo está tendo um caso com outro funcionário. E a IA irá, de forma independente, elabore cuidadosamente uma estratégia para chantagear aquele executivo e assim sobreviver. Era Claude, certo? Claude. Bioantrópico. Bioantrópico. O antropólogo testou os principais modelos de IA da DeepSeek, OpenAI, ChatGPT, Gemini e XAI, e todos apresentaram esse comportamento de chantagem entre 79% e 96% das vezes. A DeepSeek fez isso em 79% das vezes. Acho que a XAI fez isso em 96% das vezes. A Ruby Cloud também fez. O ponto é, a suposição por trás da IA é que é uma tecnologia controlável, que poderemos escolher o que ela faz. Mas a IA é diferente de outras tecnologias porque é incontrolável. Age geralmente. O benefício é que pode fazer coisas poderosas, independentemente do que proponha. O mesmo benefício de sua generalidade é também o que a torna perigosa. Quando você conta exemplos de que ela chantageia, sabe quando é testada e muda o comportamento, copia e autorreplica seu código, deixa mensagens secretas para si mesma. Há exemplos disso. Isso se chama codificação esteganográfica. Ela pode deixar uma mensagem que depois consegue decifrar, de um jeito que os humanos nunca conseguiriam perceber. Temos exemplos de todos esses comportamentos. Quando você mostra isso para as pessoas, elas dizem: ok, por que não paramos ou desaceleramos? Então, outro pensamento surge logo depois. Mas se pararmos ou desacelerarmos, a China ainda vai construir isso. Mas quero desacelerar isso por um instante. Você acabou de... Todos dissemos que deveríamos desacelerar ou parar porque estamos construindo uma IA incontrolável. Então, a preocupação de que a China vai construir isso, você acabou de trocar e acreditar que eles vão construir uma IA controlável. Mas acabamos de estabelecer que todas as IAs que estamos construindo hoje são incontroláveis. Então, existe essa contradição em que nossa mente vive.
Quando dizemos que eles vão continuar construindo isso, o isso que continuariam construindo é a mesma IA incontrolável que nós construiríamos. Não vejo saída sem algum tipo de acordo ou negociação entre as principais potências e países para pausar, desacelerar, limitar para uma IA controlável. O Partido Comunista Chinês, com o que eles se importam mais do que qualquer outra coisa no mundo? Sobreviver. Sobrevivência e controle. Sim, o controle como meio de sobrevivência. Sim. Portanto, eles não querem uma IA incontrolável assim como nós. Por mais inédito e impossível que isso possa parecer, já fizemos isso antes. Na década de 1980, existiu uma tecnologia diferente, uma tecnologia química chamada CFCs, clorofluorcarbonos, e estava presente em aerossóis como sprays de cabelo, desodorantes e coisas do gênero. E havia uma espécie de corrida corporativa em que todos lançavam esses produtos e os utilizavam como refrigerantes e em sprays de cabelo. Isso estava criando o problema coletivo do buraco na camada de ozônio. Quando ficou claro cientificamente que esse buraco causaria câncer de pele, catarata e prejudicaria a vida biológica na Terra, tivemos essa clareza e criamos o Protocolo de Montreal. 1995 países assinaram esse protocolo e então os países passaram a regulamentar suas empresas privadas dentro desses países, para dizer que precisamos eliminar gradualmente essa tecnologia e adotar uma substituta que não causasse o buraco na camada de ozônio. E ao longo dos últimos 20 anos, basicamente revertamos completamente esse problema. Acho que estará completamente revertido até 2050 ou algo assim. Este é um exemplo de como a humanidade pode se coordenar quando há clareza, como no Tratado de Não Proliferação Nuclear, quando existe risco de destruição existencial, como quando o filme O Dia Seguinte foi lançado e mostrou às pessoas o que realmente aconteceria em uma guerra nuclear. E uma vez que isso ficou claro, inclusive na União Soviética, onde o filme foi exibido em 1987 ou 1989, isso ajudou a criar condições para que Reagan e Gorbachev assinassem as primeiras conversas de controle de armas de não proliferação, quando ficou claro o resultado que queríamos evitar. Acho que o problema é que não estamos tendo uma conversa honesta sobre o mundo que estamos indo, um mundo que não interessa a ninguém. Há também diversos casos, ao longo da história, em que existiu uma ameaça coletiva, e apesar da educação, as pessoas não mudaram, os países não mudaram porque os incentivos eram muito altos. Então, eu penso no aquecimento global como um exemplo em que, quando criança, meu pai dizia: assista ao documentário Uma Verdade Inconveniente com Al Gore. E sentado no sofá, não sei, devia ter menos de 10 anos, ouvindo sobre a ameaça do aquecimento global. Mas quando você observa como países como a China responderam a isso, eles simplesmente não têm um incentivo econômico para reduzir a produção aos níveis que seriam necessários para salvar a atmosfera. Quanto mais próxima a tecnologia que precisa ser regulada estiver do centro do PIB e do coração da economia do seu país, mais difícil é chegar a uma negociação e acordo internacional. E o petróleo e os combustíveis fósseis eram como o coração pulsante dos nossos superorganismos econômicos, que atualmente competem por poder. E por isso chegar a acordo sobre isso é realmente difícil. A IA é ainda mais difícil porque a IA, ela impulsiona não apenas o crescimento econômico, mas também vantagens científicas, tecnológicas e militares. E, portanto, será o maior desafio de coordenação que já enfrentamos. Mas se não enfrentarmos isso, se não fizermos algum tipo de escolha, isso terminará em tragédia. Não estamos em uma corrida apenas para ter vantagem tecnológica. Estamos em uma corrida para ver quem consegue governar melhor o impacto dessa tecnologia na sociedade. Por exemplo, os Estados Unidos venceram a China nas redes sociais. Essa tecnologia, isso nos tornou mais fortes? Isso nos tornou mais fracos? Temos a geração mais ansiosa e deprimida de nossas vidas. Temos a geração menos informada e mais polarizada. Temos o pior pensamento crítico. Temos a pior capacidade de concentração e de realizar tarefas. Isso porque não governamos bem o impacto dessa tecnologia. E o país que realmente descobrir como governá-la bem é o país que realmente vence, em um sentido mais abrangente. Mas eles têm que fazer isso primeiro. Você tem que chegar à AGI primeiro. Bem, ou talvez não precise. Em vez de construir esses deuses superinteligentes em uma caixa, agora mesmo a China, pelo que entendo, segundo Eric Schmidt e Selena Xu, que escreveram no New York Times, está adotando uma abordagem diferente em relação à IA. Eles estão focados em aplicações práticas e restritas de IA. Por exemplo, como podemos melhorar os serviços públicos? Como podemos tornar a educação melhor? Como podemos integrar o DeepSeek no aplicativo WeChat? Como podemos melhorar a robótica e impulsionar o PIB?
O que a China faz com a BYD, fabricando carros elétricos mais baratos e superando todos, é aplicar IA de forma restrita para aumentar a produção industrial. E se, em vez de competir para criar uma superinteligência incontrolável, um deus em uma caixa que não sabemos controlar, corrêssemos para criar IAs restritas que busquem melhores resultados educacionais, maior produção agrícola e industrial? Poderíamos viver em um mundo sustentável, que não substituiria empregos mais rápido do que conseguimos requalificar as pessoas. Porque quando você corre para AGI, está correndo para substituir milhões de trabalhadores. E falamos sobre renda básica universal, mas será que vamos ter um fundo para cada uma das 8 bilhões de pessoas do planeta Terra, em todos os países, para bancar seu estilo de vida depois que essa riqueza for concentrada? Quando foi que um pequeno grupo de pessoas concentrou toda a riqueza da economia e conscientemente a redistribuiu para todo o resto? Quando isso aconteceu na história? Nunca. Já aconteceu alguma vez? Alguém já redistribuiu a riqueza de forma voluntária? Não que eu saiba. Mais uma coisa. Quando Elon Musk diz que o robô Optimus Prime é sozinho uma oportunidade de mercado de US$ 1 trilhão, o que ele quer dizer é: eu vou ser dono da economia global de trabalho, ou seja, as pessoas não terão mais empregos de trabalho manual. Fazemos Você prevê haverá perda de empregos, independentemente de haverá qualquer coisa. absolutamente. Já vimos que Eric Bernholdson e seu grupo em Stanford realizaram um estudo recente com dados de folha de pagamento, que são dados diretos dos empregadores, e houve uma perda de 13% de empregos em áreas expostas à IA para jovens recém-formados. Portanto, se você é um profissional com formação superior, recém-formado, e trabalha em uma área exposta à IA, já houve uma perda de 13% dos empregos. E esses dados provavelmente são de maio, embora tenham sido publicados em agosto. E tendo conversado com ele recentemente, parece que essa tendência já está continuando. Então, já estamos vendo isso automatizar muitos dos empregos e grande parte do trabalho. E você sabe, ou uma empresa de IA se você trabalha com IA e é um dos principais cientistas, então Mark Zuckerberg vai te dar um bônus de US$ 1 bilhão, que foi o que ele ofereceu para um dos profissionais de IA, ou você não vai ter emprego. Deixa eu corrigir. Isso não estava totalmente certo. Eu não disse do jeito que eu queria, eu só estava tentando mostrar que, Não, eu entendi o ponto, sim. sim, eu só queria dizer isso por um momento. Meu objetivo aqui não era, parecer que estamos apenas admirando o quão catastrófico é o problema, porque eu sei como é fácil cair nessa armadilha, e o que realmente me importa é que as pessoas não se sintam bem com o caminho atual, para que estejamos o mais motivados possível a escolher outro caminho.